Este é o Conexão aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. O papel do professor é ensinar a matéria, o papel do aluno é fazer exercícios em casa, certo? O modelo ainda é assim na maioria dos casos. Mas tem gente repensando, questionando, e se a gente fizesse diferente? Foi assim que surgiu a sala de aula invertida. Hoje, então, nós vamos saber com dois craques em educação, Andréa Ramal e o Gabriel Elmore, como que é esse método, quais os benefícios para quem aplica, para quem recebe e também falar de desafios encontrados por quem abraçou essa difícil tarefa, né, de inovar nessa área da educação que é tão tradicional, que é praticamente hermética, né, fechada, mas que obviamente já se deu conta, não é de hoje, que é preciso mexer nisso, porque está vindo aí uma geração hiperconectada, né, uma geração totalmente digital que fica ali falando, ai, não aguento dessa forma, né? Então, a forma que nós temos hoje, o professor dá os exercícios, ensina o conteúdo, e em seguida o aluno faz a matéria, o dever, a lição, o tema de casa, como se chama em diferentes regiões do Brasil, e depois volta para a sala de aula para corrigir. Eu queria que você explicasse um pouquinho, André, vou começar por você, que conceito é esse de sala de aula invertida? No que ela muda ou no que ela transgride, como ela transforma esse conceito que nós temos hoje? Bom, esse conceito é o seguinte, na sala de aula tradicional você usa o tempo, na maioria das vezes, para explicar o conteúdo. Então a aula, sei lá, tem 50 minutos, você vai usar 30, 35 explicando a matéria e depois nos últimos 15 tirar dúvidas, fazer um exercício e passar o dever de casa. Quando você inverte a sala de aula, você muda também essa relação com o tempo. O que acontece? Você pega toda aquela parte inicial em que você ia explicar ou dar o conteúdo e o aluno vai fazer isso antes da aula, na casa dele. Com um vídeo do professor, com um texto, com uma leitura que você passou. Esse passa a ser o dever de casa do aluno? Exatamente. E aí, o tempo da aula fica completamente diferente e fica muito mais rico, porque aí você vai tirar dúvidas, fazer dinâmicas de grupo, fazer um estudo de caso, um jogo, uma simulação. E aí, o papel do aluno fica muito mais ativo, porque ele não passa a maior parte do tempo ouvindo o professor, e sim interagindo, fazendo coisas, assumindo o papel protagonista da aula. E a gente já faz isso na vida, né? Para fazer essa entrevista a gente se preparou antes, leu sobre isso antes, a gente faz isso na vida. Por que não na escola, né? Gabriel, queria um pouco a sua opinião e eu sei que você já está muito adiante nesse processo, né? Você não está só repensando como dar aula para os alunos, mas também já está colocando em prática esse método. Perfeito. Então, um conceito importante é que isso você fortalece a confiança do aluno quando ele vem para a sala de aula, né? Porque ele tendo contato com o conteúdo anteriormente, ele em sala de aula ele tem outra postura, ele se sente mais seguro para conversar, para tirar dúvida com o professor, para discutir com os alunos. Isso é que a gente chama de atividade ativa, né? Essa capacidade de discutir, de perguntar, de ensinar para o outro. Uma coisa muito importante é um ensinar para o outro. Como é que tem sido? Você já implantou lá no Instituto Militar. Sim. Como é que vocês, que resultados vocês têm tido? Então, a gente já começou a colher resultados, né, André? A André participou dessa implantação junto comigo lá. Então, nós implementamos como projeto piloto numa disciplina que é comum a todas as habilitações das engenharias, né? Disciplina de fenômenos de transporte. O resultado foi extraordinário e, devido a esse resultado, nós estamos hoje já em 7 disciplinas aplicando essa metodologia. E como é que a gente fez isso? O aluno recebe o material, né, através de uma plataforma Moodle, recebe. A gente dá 15 dias, por exemplo, um determinado capítulo, tem tantos vídeos, ele vai assistir em 15 dias em casa. Peraí, para todo mundo ficar na mesma página, okay. O que é a plataforma Moodle? Plataforma Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem, né? O Moodle é um ambiente aberto, né, na internet, as pessoas podem, não tem custo, né? Tem que saber customizá-la direitinho, né? Então, a gente planejou, né, essa metodologia... É uma espécie de software livre. Exatamente, é um software livre. E a gente planejou em 3 momentos, uma pré-aula, uma aula e a pós-aula. Então, como se fosse assim, a disciplina tem 7 capítulos. Então, cada um dos capítulos vai ter pré-aula, aula e pós-aula, certo? Na pré-aula, o que acontece? Grosso modo, sendo bem objetivo,
o aluno vai assistir os vídeos e o conteúdo, os artigos que forem definidos para ele estudar aquele capítulo, perfeito? Ele vai ter acesso ao e-book também para aprofundar, mas da maioria das vezes ele assiste o vídeo, né, que é o mais importante, que é o conteúdo essencial que a gente coloca. E daí a 15 dias, por exemplo, marca-se aula presencial referente àquele primeiro capítulo. Dali a 15 dias. 15 dias, porque nesse capítulo o número de vídeos, o conteúdo era necessário esse período, né? Pode ser que um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Aí Ou o seja, professor define dificilmente isso. ele pode chegar com essa desculpa, não deu tempo de ver, né? Ou acontece ainda, Gabriel? Aconteceu no início, mas logo ele viu que não podia continuar assim. Por quê? Porque na aula, quer dizer, na aula presencial daquele capítulo, a primeira atividade que a gente faz é um teste online. Esse teste online é um teste raso, tá? Um teste simples, com questões simplesmente de verificação de aprendizagem. A gente não quer aprofundar muito ali, a gente quer saber se ele assistiu o vídeo e absorveu o conteúdo, somente isso. Então são 20 minutos, 5 questões, 4 minutos cada um, 20 minutos. No 21º minuto eu já tenho a nota de todo mundo. Cada um faz do seu celular, ou tablet, ou laptop, certo? No 21º minuto eu tenho a nota de todo mundo e o que é melhor, eu tenho o índice de acerto por questão. Então, já é uma introdução ao ensino adaptativo, né? Porque ali eu já sei se um aluno... Você vê como a aula fica muito mais personalizada, porque em 20 minutos ele sabe como está a minha turma. Ou todo mundo aprendeu tudo, então eu posso seguir adiante. Ou eu tenho algumas lacunas de aprendizagem, então eu preciso trabalhar. Quem são essas pessoas que precisam aprender o quê? Então, entra muito a questão de relacionamento nesse momento. O que eu tenho observado, o relacionamento professor-aluno fica muito mais interessante, muito mais próximo, porque o professor não é mais aquela figura distante que está lá explicando coisas, um saber que o aluno não detém, né? Ele fica mais próximo, ele sabe quem aprendeu o quê, ele tira uma dúvida, ele faz um trabalho em grupo e dá uma orientação. Isso aproxima essas partes no processo e torna o ensino mais personalizado, porque ele pode atender a cada um segundo as suas necessidades. Agora, vocês têm visto, a gente está falando do nível de um curso superior, né? Desse nível onde os alunos também, de alguma forma, já têm uma autonomia, já têm uma certa gestão do tempo, né? Eles dominam, quer dizer, e os pais também já deram total autonomia para eles, né? Se vira aí e o que eu quero é que você passe de período a período, né? Então, assim, os pais já não acompanham de tal forma como acompanham no Fundamental 1 ou 2, né? Vocês têm visto também a aplicação da sala de aula invertida nesses outros níveis do ensino, nessas outras etapas? Aqui no Brasil não muito, mas nos Estados Unidos, em outros países, isso já é bastante comum, na Espanha, por exemplo. Nesse caso, o papel da família é fundamental para a criação desse hábito de estudo, exige uma certa autodisciplina mesmo, de você dizer, bom, agora eu tenho que fazer esse dever de casa, entre aspas, que no fundo é a primeira parte da aula que eu vou ter amanhã ou depois de amanhã, enfim. No colégio é muito mais próximo esse período, né? Agora, no ensino universitário, o aluno não traz toda essa autonomia, não, essa responsabilidade. Então, existe também um desafio grande nas universidades, porque aí não tem mais os pais para ficarem monitorando isso, e aí cabe muito ao professor conscientizar sobre a importância dele realmente ler aquele texto, assistir aquela videoaula, para ele poder acompanhar e tirar o melhor do professor na aula seguinte. Andréa, talvez o que você esteja sublinhando aí é que a autonomia ele até tem, o que ele não tem é a disciplina, é isso? Exatamente. Eu dei aula há muitos anos em faculdades, eu tinha muito essa questão de dizer, leiam esse texto e quando você chega na aula ninguém leu. Ninguém trouxe uma questão, então eu preferia até dar um tempinho para os alunos pelo menos lerem um pouco, em vez de eu mesma explicar o conteúdo, porque eu acho que era mais rico. Então, existe o papel da universidade de ir trabalhando essas competências que são meio transversais ao ensino. E aí a questão da maturidade também, né? A grande chance das escolas já irem trabalhando isso, porque a metodologia ativa, ela depende muito do aluno. Não adianta você ter um excelente professor que é orientador da aprendizagem, que entende que a metodologia tem que ser ativa e participativa, uma aula dinâmica, se o aluno ainda esperar aquele professor e ele assumir essa postura passiva. Bom, o que nós vamos aprender hoje? O aluno não pode mais ter essa cabeça hoje em dia.
porque o Gabriel vem do Instituto Militar de Engenharia, né? Quer dizer, a própria dinâmica e o perfil dos alunos também já deve ser mais específico, né? Isso deve facilitar, porque são pessoas já talvez um pouco mais focadas com uma disciplina mais correta, né? Uma forma, um método, talvez até, cada um já criando o seu método, porque para chegar lá não foi qualquer um, né? Ele estudou muito, ele ralou muito, abriu mão de várias coisas que outros jovens não abriram, né? Para chegar até ali. Então, você tem um grupo muito seleto, onde você consegue passar esse conteúdo e essa metodologia, talvez faça mais sentido ainda para eles. Mas aí o que eu queria saber de você, Gabriel, é que tipo de recursos vocês usam? Mais vídeo, mais áudio? Eu sei de algumas escolas, universidades que têm usado games também, né, para fazer com que a sala de aula invertida faça mais sentido ainda para esses meninos e meninas. Queria saber de você. Então, na pré-aula, o conteúdo tem que ir em alguma mídia para esse aluno, perfeito? Pode ser texto também. Pode ser texto, mas a gente encara que o vídeo, principalmente na área de exatas, né, André, é a melhor mídia, né? O vídeo, o que acontece? Você não perde o carisma do professor, ele está ali explicando, né? E a gente edita o vídeo de uma forma que cada hora de aula tradicional, no vídeo, ela tem 20 minutos. E o mesmo conteúdo. Então, ele é densificado na forma que a gente edita. Então, não cansa muito o aluno assistir. E outra coisa, Fica mais rápido, parecido com os vídeos desses youtubers que a gente vê assim, ou, claro... Não, são professores que têm facilidade para explicar. A gente bota no estúdio o professor que tem aquela facilidade incrível para explicar. E é interessante o seguinte, que o aluno tem mais dificuldade, ele assiste o pedacinho que ele não está entendendo, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Isso é uma coisa muito legal que o criador do método fala, você pode rebobinar o professor. Porque quantas vezes na sala de aula comum a gente se distraiu ou perdeu uma explicação ou não ouviu direito e aí aquela coisa foi passando. Quando você tem uma videoaula, você consegue voltar e você assiste no momento em que você se sente mais disponível, com a mente mais aberta para aprender, o que nem sempre acontece na sala de aula, que o aluno pode estar cansado, com sono. Perfeito. Então, a videoaula é um recurso que a gente tem usado bastante e que tem se mostrado fantástico. Agora, o professor que prefere ficar atrás das lentes, como é que fica para ele? Vocês também deram capacitação para esses professores, formação? Ou foi uma curadoria mesmo? Ou, né, vocês se reuniram e identificaram quais os professores? Como foi essa escolha? A gente busca o professor que tem facilidade para explicar, né? Aquele showman que a gente chama, showman ou showwoman, né? Então, a gente busca esse professor que tem essa facilidade, ele já está acostumado com tablado e a gente faz uma adaptação, né, no estúdio. Isso ele faz um treinamento, a gente faz uma adaptação dele. E isso permite a todos os professores não precisarem ser showman nem showwoman dentro da sala de aula. Porque a sala de aula não é um palco para o professor. O professor, no fundo, ele é um articulador, ele é um orientador, ele tem um papel muito mais importante até do que só ficar despejando conteúdos. Isso aí qualquer videoaula pode fazer. Até tem alguns conteúdos gratuitos na internet. Então, o professor pode fazer a sua própria curadoria, decidindo qual vai ser a minha pré-aula. O aluno vai assistir o vídeo que está nesse link, ou vai fazer esse jogo que está nesse outro link. Mas o papel central do itinerário da aprendizagem, esse sim ele não pode delegar e esse é o papel que ele está assumindo agora. Eu queria falar um pouquinho, né, porque tem quem defenda, pelo menos, que a sala de aula invertida, ela precisa necessariamente de práticas auxiliares. Vocês acreditam nisso também ou só o vídeo de um bom professor já é suficiente para que esse aluno desperte o desejo, a vontade de conhecer mais sobre aquela disciplina? Então, o fenômeno da inversão, o conceito da inversão, ele é inicial, né? Eu costumo chamar que a nossa metodologia é a sala 7, né? Porque é o Flipped Learning mais os 7 princípios. Os 7 princípios educacionais que a gente usa na sala de aula para ela ficar interessante. O Flipped Learning, a sala de aula invertida. É a ideia da sala de aula invertida, né? Que foi traduzido, então. Então, ele é o conceito que a gente julga importantíssimo, né? Que esse é o conceito da inversão, que o aluno tem o contato com conteúdo antes de estar em sala. Agora, quando ele está em sala, a gente usa diversos conceitos auxiliares, como você disse, né? São vários conceitos. Por exemplo, o vídeo é só no início, na pré-aula, onde a gente passa o conteúdo essencial para ele. Tem que ser assim, tem que ser o conteúdo essencial. Não adianta a gente dar mais do que deve, entende?
Porque, não sei se vocês sabem, o resultado nosso no PISA é terrível, né? E o nosso conteúdo é 3 vezes mais extenso do que, por exemplo, da Finlândia, da Coreia do Sul, que são os campeões, por exemplo, em matemática. O nosso é 3 vezes maior. Ou seja, a gente vê muito mais coisa, mas ralo, né? A gente não vê muita coisa com profundidade. E lá eles veem pouca coisa com profundidade, quer dizer, trabalham com metodologias ativas, um aluno explica para o outro e essa coisa toda. Então, eles conseguem aprender direito. É isso mesmo. Eu já vi professores mesclando várias metodologias. Então, ele usa vídeo, um pouquinho de sala de aula invertida, mas ele usa, por exemplo, o chamado PBL, né? O Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, que seria o que nós aqui no Brasil chamamos de estudos de caso, ou casos concretos com os alunos. Tem outra metodologia usada bastante, que é o Peer Instruction, que é a instrução ou aprendizagem entre pares. Então, um aluno vai ensinar para o outro, depois troca. Então, a sala de aula invertida, ela é uma das possibilidades dentro de um mundo que a gente tem hoje de metodologias ativas. O que está detrás de tudo isso e na base? É dar mais voz ao aluno e permitir que ele construa a aprendizagem com o monitoramento e orientação do professor. Ou de um aluno que saiba mais. Exatamente. Né? Sensacional, porque aí a interação também ocorre. Eu queria falar um pouquinho aqui, porque no YouTube, né, tem uma série de vídeos lá que a gente foi procurar com educadores, professores também, explicando o método de sala de aula invertida. Então, eu escolhi um trecho que você vai ver agora, é um vídeo do professor Luciano Dias da Silva, ele é da FURB, a Universidade Regional de Blumenau, que é parceira aqui do Canal Futura, e ele sugere uma associação. Ele desenvolveu esse método lá, né, entre 2 métodos, na verdade, de uma espécie de ensino híbrido, a sala de aula invertida, com o que ele chama de rotação por estações. E aqui ele explica como é que é, olha só, vamos ver. A gente pode dividir a turma em grupos, de acordo com o seu estágio. E cada grupo vai estar em uma estação. Quem não assistiu a videoaula, vai assistir. Pode ser no seu próprio celular ou computador. Quem assistiu e não encontrou dificuldade, vai fazer as atividades propostas. E quem precisa do auxílio do professor, reúne-se com ele. À medida que cada grupo vai concluindo a sua tarefa, vai mudando de estação. Mas será que funciona? Uma das conclusões do meu estudo é que os alunos precisam estar convencidos da viabilidade da nova proposta. Eles precisam acreditar que vai ser bom. No mínimo, estar abertos a novas possibilidades. Porque se não houver o efetivo engajamento deles na proposta, vai ser muito mais difícil obter bons resultados. É isso, né? Quer dizer, essa Perfeita rotação de estações, porque dele. é boa, né? Eu peguei o vídeo, é maior, né? Ele fala exatamente dos desafios e tal. É curtinho, ele deve ter 6 minutos no total. A gente selecionou esse trecho. Mas a ideia de nem todo mundo ter feito esse dever de casa, né? Quando isso acontece, você agrupa. Então, você leu até onde? Até a página 4? Então, fica todo mundo aqui que leu até a página 4, que dá um pouco mais de trabalho para esse professor, para ele identificar. Mas eu imagino que os alunos rapidamente também entendam a importância disso, né? Porque quem leu todo, ouviu todo o capítulo, o podcast, o game, o que foi, esse cara não está muito interessado em interagir com quem não viu, né? Ele já está numa outra etapa, não é isso? Exatamente. E essa rotação, o que você acha disso, principalmente quando você mistura esses métodos, Gabriel? Então, isso acontece, a gente fez isso no IME, muito parecido com o que a gente fez no IME, que a gente falou da pré-aula, né? Aí chegou na aula. A aula teve aquele teste online que eu falei, depois tem a discussão de case, que a gente optou sempre por fazer discussão de case. O que é o case? É um problema mais aprofundado que gere discussão. O professor, ele pode pegar um problema pronto, real, e estender um pouco o problema para ele suscitar bastante discussão. E esse projeto, ele é entregue aos alunos, a grupos de 4, que a gente faz, a grupos de 4 alunos, eles têm 50 minutos para resolver. E depois eles apresentam isso. E só que a gente escolhe um aluno para apresentar, um aluno é sorteado do grupo para fazer a apresentação. Isso faz com que um ensine para o outro. Está comprovado que a gente tem a maior absorção de aprendizagem, né, quando a gente está explicando um para o outro. E nós somos acomodados por natureza, né? Exatamente. Também assim, ele fala melhor, vai ele, e vai sempre não é assim, ele, né? Não é assim. Só que na avaliação a gente não bota um percentual muito grande para a qualidade da apresentação, e sim para a qualidade do conteúdo apresentado. Aquela apresentação, Gabriel, para a gente entender mesmo, eu estou querendo desfiar aqui com vocês esse método, né? Para quem está nos assistindo e as escolas que ainda não implantaram, entenderem também os benefícios dessa prática, né? Não, isso não é para mim. Não, ao contrário, a gente está querendo mostrar que é para eles também, né?
Como é que faz? Como é que esse aluno tem acesso a tudo isso? Na verdade, o aluno vai receber o case e vai resolver, né? Depois é sorteado ali o aluno que vai fazer a apresentação, ele tem 10 minutos para apresentar a solução do grupo. Lá na frente, aquela apresentação clássica. 2 ou 3 slides no máximo que ele tem que aprender esse objetivo. Você nota o seguinte, quando eles discutiram aqui, você está desenvolvendo uma capacidade de trabalhar em grupo, certo? E quando ele está falando lá na frente, você está desenvolvendo nele uma capacidade de falar em público. Ou seja, além dele aprender o conteúdo, ele está desenvolvendo habilidades e atitudes pessoais, interpessoais, muito importantes. E transmitir a mensagem, né, Gabriel, que é o mais importante. Exatamente. Então, você veja como é importante. Além de aprender o conteúdo, né, André, os alunos estão desenvolvendo importantes habilidades pessoais e interpessoais. A tecnologia tem muito a ver com esse método, porque o criador do método, Jonathan Bergman, né, ele diz o seguinte: quando eu era criança, eu só tinha acesso ao conhecimento de 3 maneiras. Ou através de um livro, ou indo a uma biblioteca, ou ouvindo do professor. Hoje, com a internet, com os recursos, enfim, que a gente tem aí digitais, com as redes sociais, o conteúdo está disponível. Então, como é que o aluno acessa isso? Ele acessa com a orientação do professor. O que ele vai aprender na próxima aula, o que ele precisa fazer para ele ficar mais preparado para aprender isso melhor. E ele não precisa gastar o tempo da aula ensinando esse conteúdo todo. Eu acho que essa mudança é o mais fundamental nesse método. Em vez de eu gastar 35 minutos explicando, perder a voz no final do dia, como eu ficava muitas vezes sem voz, porque dei 8, 10 aulas, né? A mesma aula em várias turmas. 5º ano, você tem 8 turmas iguais, então você dá a mesma aula 8 vezes. Em vez de fazer isso, você simplesmente prepara aquele conteúdo no seu melhor momento, o aluno vai acessar e você vai usar o tempo da sua aula de outra maneira, de uma maneira mais rica, tirando dúvida, fazendo discussão, fazendo uma simulação num laboratório, no caso das engenharias, como eu vi acontecer, fazendo um game, uma dinâmica de grupo, é muito mais rico e o aluno aprende mais. Lá no IME, a gente teve até uma elevação das notas. O aluno do IME é muito bom, a média era 8,7, né? Uau, mas altíssima. Passou de 9 depois do método, quer dizer, sempre dá para aprender mais. Qual que é a média lá? É 8? Não, para passar é 5. Tem determinadas disciplinas. Para passar é 5. 5. E tem a gente... Mas é aquele 5 E eles se sentiam cobradíssimos com 8,7. Teve uma disciplina que essa média era mais alta, que a gente aplicou a metodologia, mas teve uma outra que a gente aplicou que a média era bem baixa. E houve também um aumento significativo, entendeu? Porque a questão também é cultural, né? Porque a gente está falando aqui, eu estou pensando, eu tenho um filho adolescente, de 13 anos, e eu vejo que ainda é uma questão para eles, se alguém perdeu aula e teve matéria nova, né? Eles falam isso. Com esse método, não tem a matéria nova que vai te surpreender. Você já viu antes, você já dominou a matéria antes, ou se não dominou integralmente, você já se inteirou dela, né? E aí, a partir daí, você vai levar para o professor. Agora, eu queria saber de vocês, porque a gente está chegando nos nossos momentos finais já da conversa, a conversa foi tão boa que passou rápido, né? Sobre a avaliação, quer dizer, você já relou nesse assunto ali no início e tal, que o professor tem essa base, né, essa ideia de como que está indo a turma, mas com esse método da sala invertida, não faz mais sentido só prova e teste, por exemplo, né? Perfeito. Esse é um dos 7 princípios, avaliação frequente. Então, a gente tenta fazer a avaliação o mais frequente possível. Então, é um dos 7 princípios que eu te falei. A avaliação ela é feita toda a aula presencial. Tem o teste online sempre, né? Tem a discussão de case. Esse case é todo avaliado pelo professor. O grupo está sendo avaliado o tempo todo. Tem detalhes, né, da avaliação, tem uma tabela que é montada para se avaliar cada pedacinho. E tem algumas avaliações bastante tecnológicas, usando, por exemplo, ferramentas, o pessoal que não conhece, o Kahoot, kahoot.com, ou então Socrative, escreve dessa maneira, .com. São softwares abertos e que você pode fazer questões simples para avaliar conceito assim, de uma forma muito rápida. Você dá 30 segundos, pode ir até 2 minutos, um determinado conceito, e aí a turma inteira responde aquilo e você já tem a resolução. Você já tem um percentual de acerto. Pelo celular, né? Pelo celular. Todo mundo responde pelo celular.
Bom, assim fica muito fácil. Aí você porque já você tem 1000 oportunidades, né, de ser avaliado exato, e cada tirar conceito novo você pode programar uma questão, você já traz pronta, e a cada conceito novo você vê qual o entendimento da turma daquele conceito. E sabe que é bacana o método do Eric Mazur? Ele vê e se está em torno de 40% a 50% acertaram. Ele não diz qual é a resposta certa. Ele diz o seguinte, vocês conversam entre si, vão fazer mais uma rodada de resposta. Porque eles estão quase lá, né? Exato, com aí vai para 80%, ou seja, os outros convencem aqueles que estavam errados, uma parte grande convence, e aí eles vêm para a opção correta e depois o professor dá a solução. Muito bom. Agora, Gabriel Elmore, o nosso tempo acabou, André Ramal, mas eu queria que você nos falasse um livro para onde os professores podem, de onde eles podem tirar essa ideia e entender um pouco melhor, além dos vídeos, né, que a gente já mostrou então, também. Eu recomendo o próprio livro do criador desse método Sala de Aula Invertida, que tem esse nome, Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, acabou de ser traduzido e lançado no Brasil pela primeira vez pela editora LTC. Muito bom. Tá aí a dica, né? Quem gostou então desse papo, que se quiser recomendar para alguém, né, ela fica acessível lá no futuraplay.org e a gente vai colocar aí na tela. Ó. Até breve.